Oi, turma do segundo ano. Estou preparando essa aulinha aqui porque não vamos ter aula essa semana. Então, para não atrasar o conteúdo, vou mandar esse videozinho para você sobre cilindros. Já começamos na aula passada a definição e a classificação. Hoje vamos avançar um pouco para a parte de áreas. Ok? Vamos lá. Tem um cilindro, poderia ser uma lata de óleo, um copo, uma embalagem de batata frita, enfim, nesse formato cilíndrico. Então, o cilindro ele tem algumas características que nós precisamos observar. As bases são dois círculos do mesmo raio e a altura nesse caso, que é um prisma reto, porque a altura forma 90 graus com a base, então o prisma reto ele poderia ser oblíquo. Aí a geratriz, que é essa linha aqui, a geratriz ela coincide com a própria altura. Então, o que nós podemos destacar aqui? As bases, que são círculos, a altura, o raio, entre outras coisas. Temos outras coisas a falar depois, como por exemplo sobre exceções, sobre o que é um prisma, o que é um cilindro equilátero também. Vamos com calma. Bem, se fosse uma lata de óleo ou se fosse uma embalagem de batata frita, então nós poderíamos pegar uma tesoura e cortá-lo direitinho, arrancar as tampas, e você ia ver do lado dessa parte lateral aqui, quando você esticasse, era um retângulo. E as duas tampas são círculos. As duas tampas são dois círculos. Então, essa parte todinha aqui estava dobrada em volta disso, ó. Olha, essa parte de lata estava dobrada aqui em volta do círculo. Significa que esse comprimento daqui para cá é o mesmo comprimento da circunferência, porque essa parte lateral estava toda enrolada e soldada em relação, em torno desse círculo. Portanto, nós deduzimos que então esse comprimento tem que coincidir com o comprimento da circunferência. Então, esse comprimento aqui será 2 vezes π vezes r. Por que, Barreto? Porque aqui esse comprimento é igual ao comprimento da circunferência. Porque, afinal de contas, essa parte dessa lata aqui, lateral da lata de óleo, estava toda ela dobrada em redor da tampa. Certo? Toda essa parte aqui lateral estava soldada, estava colada à tampa. Então, esse comprimento aqui tem que ser do mesmo tamanho da tampa. Mas como aqui é uma circunferência, então o comprimento é 2 vezes π vezes r. Então, o primeiro impacto é esse. Que como essa lata, se for uma lata de óleo, essa lata estava em volta daqui, ó, toda essa parte de lata, ela estava aqui em volta da base, que é um círculo. Então isso quer dizer que esse comprimento tem que ser igual ao comprimento da circunferência, para poder você dobrar direitinho em volta dela e construir aquela lata. Então, qual o comprimento aqui, Barreto? Mesmo comprimento da circunferência. E qual o comprimento da circunferência? 2 vezes π vezes r. Bom, aqui é a altura da lata, a altura do cilindro. Certo? Aí, o que nós podemos questionar aqui? Perguntar a vocês. Ora, área da base. Poderíamos perguntar, quem é a área da base? AB. Área da base, gente. A área da base, o que é a base? A base é o quê? É um círculo. Então, seria π vezes o raio ao quadrado. Cuidado para não confundir. Área do círculo, essa parte de dentro, e comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr. Esse comprimento daqui tem que ser igual ao comprimento da circunferência, para poder você fechar e construir aquela lata ali. Mas a área
do círculo é π vezes r ao quadrado. Então, eu tenho duas bases com essa área, πr ao quadrado. Agora, a área lateral, a parte da lata mesmo, essa parte aqui, essa área lateral, será o quê? Um retângulo, base vezes altura. A base é o quê? 2πr vezes a altura é o H grandão aqui. Então, olha lá. Você não precisa decorar isso, Você desenha, faz um desenho e começa a fazer todas as hipóteses, os raciocínios em relação ao desenho. Por exemplo, aqui temos um círculo. Qual é a área do círculo? πr ao quadrado. Na verdade, temos dois círculos. E essa parte daqui da lata é um retângulo. Qual é a altura dele? Igual à altura da lata, do cilindro. Qual é o comprimento? O comprimento tem que ser igual ao comprimento da circunferência, porque isso aqui estava dobrado, estava em volta da circunferência quando você cortou com a tesoura e abriu. Tá? Então, seria a área lateral. E se pedíssemos a área total, seria o que, gente? A área total seria o que? Seriam as duas bases. Então, eu escreveria as duas bases mais a área lateral. As duas bases, mas cada base é um círculo. Então, a área do círculo é π vezes r ao quadrado mais a área lateral. A área total, estou falando, mas a área lateral é o comprimento 2πr vezes h mais 2πr vezes h. Então, seria a área total, a área lateral e a área da base. Então, isso você vai acostumar tranquilamente. Mas a área da base é uma área conhecida eu creio que oitavo, nono ano você estuda isso, área de círculo. A área de círculo aqui é π vezes o raio ao quadrado, comprimento da circunferência, veja, comprimento da circunferência. Por exemplo, aqui, se eu tiver um anel, gente, seria uma circunferência. Um anel seria uma circunferência. Então, o comprimento dela é 2 vezes π vezes o raio do anel. Uma moeda de 10 centavos, por exemplo, é um círculo. Então, aí eu posso calcular a área dela, que é π vezes o raio ao quadrado. Comprimento é uma coisa, a área é outra. Comprimento é essa distância aqui. E a área você pega toda essa região aqui. A área é π vezes o raio ao quadrado. E o comprimento é 2 vezes πr. Por isso que esse pedaço de lata se encaixa com esse comprimento aqui. Se você for dobrando em redor do círculo, essa lata vai dar direitinho e você vai ter aquela figura ali, completa, tá bom? Bem, vamos ver então aqui uma apresentaçãozinha. Voltando, esse cilindro ele é reto, porque o eixo dele, esse vermelho aqui é o eixo. No caso, o eixo conhecido com a altura, o eixo dele forma 90 graus com a base do cilindro. Mas tem os cilindros oblíquos também. Depois nós veremos isso aqui, ok? Bom, meninos, aqui vou mostrar um exemplo prático, tá? Exemplo 1. Uma questão prática. Eu mantive o mesmo desenho, só que agora suponha que você tenha o raio valendo 4 centímetros. O raio 4 centímetros e a altura valendo 7 centímetros. Aí eu quero saber qual é a área da base, qual a área lateral, qual a área total, certo? Veja, a base é um círculo, então a área da base vai ser π vezes o raio ao quadrado. Vamos botar assim, então ficaria π vezes o raio, mais o raio, esse raio está dizendo que é 4, então 4
ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 16π. Eu posso colocar minha resposta assim, ó. 16π centímetros quadrados. Seria a área da base. Então, cada base teria essa área. Essas bases são dois círculos. Cada uma, a área é π, 16π centímetros quadrados. Agora, vamos ver a área lateral. A área lateral vai ser 2 vezes πr vezes h. Então, teríamos o quê? 2 vezes... Vou deixar π mesmo, em função de π. Π. O raio é 4 vezes a altura, que é 7. Então, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 7, 56. 56 π centímetros quadrados. Seria a área lateral. A área lateral. E se você pedisse a área total, já que você calculou as áreas da base e a área da lateral, você faz o seguinte. Agora, e a área total, gente? São duas bases, mais a área das duas bases, mais a área lateral. Então, as bases, cada base vale 16. Então, como são duas bases, vai ser 2 vezes... Não são duas bases, a área de cada base é 16π. Então, 2 vezes 16π, as duas bases, mais a área lateral. Mas a área lateral deu 56π. 56π. Aí ficaria 2 vezes 16, 32π, mais 56π. Portanto, daria 88π. 88π centímetros quadrados. Seria a área total. Então, o que isso interessa? Interessa porque o fabricante veja só, você toma um refrigerante e, ora, não é só o refrigerante que está envolvido as tampas, as tampinhas, envolvida a garrafa, o invólucro que você vai colocar o refrigerante. Então, geralmente é outra empresa que fabrica as latas de óleo. Uma empresa produz o óleo, mas as latas, tem um fabricante das latas. Então, para o fabricante fazer o projeto de quanta lata precisa, ele vai ter que calcular a área total de cada lata. E aí pega como uma peça de alumínio e ver quantas latas para evitar desperdício e tudo mais. Então, a área de cada lata vai ser muito importante saber, porque aí mas esse π, Barreto, você pode estar aproximadamente 3. Π é 3,14, mas no Enem você usa muito, no vestibular você geralmente aproxima para 3. Então, seria 88 vezes 3 centímetros quadrados. Cada latinha dessas. Então, você pode fazer esse projetozinho, fazendo o cálculo das áreas, revisando a área da base. As bases são dois círculos, então π vezes r ao quadrado. Π, o raio é 4, veja, ele deu na questão 4 raio, aí ficaria π vezes o raio ao quadrado. Raio é 4, então 4 ao quadrado, 16, 16π. A área dessa base, as duas, cada uma vale 16π. Se falta mesmo a área lateral, que é um retângulo. O comprimento é 2πr, porque é igual ao comprimento da circunferência e a altura. Você multiplica a base vezes a altura, que é um retângulo, 2πr vezes h. Então, 2π, o raio é 4, olha, 2π. O raio é 4 e a altura é 7. Veja, fazendo as continhas aqui, dá 56π. E a área total, Barreto? Aí vai ser o quê? A área lateral mais as duas bases. Então, 2 vezes. Mas cada base vale 16π. Então, vai ser 2 vezes 16π e mais a área lateral, que é 56π. 2 vezes 16 dá 32π. 32π com mais 56π dá 88π centímetros quadrados, tá? Então, seria a área... Bem, agora vamos a um probleminha, uma questão mais complexa para pensar um pouquinho mais.
Nessa questão ele não dá a figura, você vai ter que usar a sua imaginação. Veja, tem o texto, você vai ter que retirar as informações e se virar com o que ele está pedindo, tá? Veja bem, a área lateral de um cilindro equilátero. Então, ele fala que a área lateral do cilindro equilátero vale 100 pi centímetros quadrados. Calcular a área total. Então, ele quer que você ache a área total. Ok? Então, a informação foi essa e o dado foi esse. Aí, Simão Barreto, o que é isso? Cilindro equilátero, o que vem a ser isso? Olha, o cilindro equilátero, gente, ele tem uma característica interessante. É que a altura dele é igual ao diâmetro, ou seja, a altura dele é igual ao dobro do raio. Então, se esse cilindro tem raio R, atenção, se o cilindro tem raio igual a R, então sua altura é 2 R's. A dica é essa que eu quero dar a vocês. Toda vez que ele falar em cilindro equilátero, preste atenção, cilindro equilátero, qual é a característica dele? É que a altura dele é igual ao dobro do raio. Então, nem todo cilindro acontece isso, nem em quase nenhum acontece. Mas se essa lata que eu estou falando, o raio dela, a altura dessa lata, ela for o dobro, a altura for o dobro do raio da base, então esse cilindro é um cilindro equilátero. Cilindro equilátero. O que é cilindro equilátero mesmo? Então, quando a gente falar em cilindro, quando a gente falar na palavra, no termo cilindro equilátero, você vai pensar só numa coisa. Porque uma questão dessa, você, se não souber o que é o cilindro equilátero, você não faz a questão. Você vai dizer, então já sei. Cilindro equilátero significa que a altura do cilindro é igual ao dobro da medida do raio dele. Certo? Ótimo. Então vamos lá. Ele fala sobre a área lateral. Presta atenção. Se você faz a planificação, você vai ter o que? A área lateral, que é uma lata, um pedaço de lata, digamos, e você vai obter duas tampas. Essas duas tampas são círculos. Esses círculos vão ser as duas tampas. Aí, só que o comprimento a gente já estudou, que era 2 vezes π vezes o raio. Por que, Barreto? Porque esse comprimento ele é colado em volta da circunferência. Então, esse comprimento é o mesmo comprimento da circunferência. Senão, quando você fosse enrolar essa parte de lado, sobraria ou faltaria lata, ficaria uma brecha lá. É porque esse comprimento daqui tem que ser igualzinho ao comprimento da circunferência. Então, é muito importante para você pensar desse jeito. Aqui é o raio, aqui é o raio. Então, só que ele falou um detalhe interessante, que era um cilindro equilátero. Então a altura dele é igual a 2 vezes o raio. Então o cilindro equilátero, a altura deles é igual a 2 vezes o raio. Então, aí você fazendo suas inferências, você vai começando a pensar um pouco mais sobre o desenho. Se ele é um cilindro equilátero, a altura dele é o dobro do raio. O comprimento tem que ser igual ao comprimento da circunferência, senão não dá para enrolar em torno da circunferência. Eu vou mostrar uma coisa para você daqui a pouco. Fica mais fácil. Então, qual é a dica? Qual é a informação motivadora? Qual é a informação motivadora? É que a área lateral é 100 vezes π. Ora, observe. Olha para a figura e tire. A área lateral
É um retângulo. É um retângulo. Retângulo é base vezes altura. Então, a base é 2πr multiplicado pela altura, 2r. Mas por que 2r, pessoal? Barreto, porque o cilindro é equilátero, então a altura é o dobro do raio. Então, aqui eu teria o que, pessoal? 2 vezes 2 dá 4, π. 2 vezes 2 dá 4, π, r ao quadrado, r vezes r. Então, essa é a lateral. Só que, qual é a informação motivadora? A informação motivadora que impulsiona a questão é essa, que a área lateral vale 100π. Aí você vai adivinhar, isso foi dado no texto. Então, igual a 100 vezes π, certo? Ora, aí eu posso dizer, então, que o raio ao quadrado vai ser 100 vezes π dividido por 4π. Preste atenção. Π cancela com π. Aí o raio ao quadrado fica igual a 100 dividido por 4 dá 25. Portanto, o raio é igual a 5, tá? Centímetros. Ok. Então, aí eu tenho o raio. Mas como é que eu achei esse raio? Através das informações que foram dadas. Bem, mas só que ele está querendo, pessoal, é a área total. Veja, o quadro é pequeno, estou tentando organizar aqui o máximo para não confundir vocês. Ele quer a área total, não... Então, qual vai ser a área total? Vai ser a área das duas bases, mais a área lateral, que ele já deu. Então, as duas bases, vai ser duas bases, então, a área vai ser duas áreas da base, mais a área lateral, duas vezes. Ora, mas as bases são círculos, então, π vezes o raio ao quadrado, mais a área lateral, já foi dado de graça aqui, eu não vou nem fazer nenhuma conta, 100 vezes π. Mas para que serve aquele raio? Justamente agora eu vou precisar dele. 2 vezes π vezes o raio ao quadrado é 25, tá vendo? 5 ao quadrado, mais 100 vezes π. Continuando aqui, a área total vai ser, presta atenção, 5 ao quadrado 25, vezes 2, 50. 50π mais 100π. Então, a área total vai ser 150π centímetros quadrados. Então, nessa questão aqui, essa questão é uma questão muito interessante, porque ela nos ensina o que é um cilindro equilátero, não precisa precisar uma definição mais formal, mas aí você tem cilindro equilátero. Quando o cilindro é equilátero, significa que a altura dele, ele não vai dar altura para você, vai dar só o raio. A altura é o dobro do raio, cilindro equilátero. Aí isso, a partir dessa informação, você sai destrinchando a questão. E o único número que foi dado, o dado que motiva, que leva você, é que a área lateral era isso. Aí você vai procurar alguma coisa. Se ele falou sobre a área lateral, você vai analisar quem é a área lateral. Só que no caso o H é 2R, porque se o cilindro é equilátero, a altura é o dobro do raio. Então, a área lateral vai ser 2πr vezes 2r. Certo? 2πr vezes 2r. Vai dar 2 vezes 2, 4. π r ao quadrado. Só que ele disse que essa área lateral era 100 vezes π. Aí você aproveita e coloca aqui. Tirando o valor de R2, 4π passa para cá dividindo, porque está multiplicando. Ó. Essa equaçãozinha aqui, eu estou me referindo a essa equaçãozinha que aparece espontaneamente com raciocínio. Essa é a tua equação. Esse 4π está multiplicando, vem para baixo do 100π, dividindo. Corta o π, 100 dividido por 4, 25. Então r ao quadrado é 25, então r só pode ser 5. Com esse valor do raio, você volta e responde a questão. Qual é a área total? A área total é o quê? A área lateral mais as duas bases. Então, duas áreas da base mais a área lateral. Mas a base são círculos, então
2 vezes πr ao quadrado, mais a área lateral, ele deu de graça para nós que é 100π. E agora? Mas só que agora nós temos o raio. O raio está aqui, bem dado, bem tranquilo. Aí ficaria 2 vezes π, o raio é 5 ao quadrado, mais 100π. Aí ficaria 2 vezes 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 2, 50. 50π mais 100π, 150π. Ok? Esse tipo de questão vai levando, construindo você, na sua mente, vai construindo novas ideias. Por exemplo, do que é um cilindro equilátero. Tá? É muito importante relembrar também a área e comprimento de círculo, área de círculo, comprimento de circunferência. São informações cruciais. Gente, outra questãozinha aqui para motivar, o tempo não está correndo, vamos lá. Veja, mais uma questão para ensinar uma outra coisa nova para vocês. Um cilindro circular reto. Olha, cilindro circular, claro que a base é um círculo, tá? Então, reto porque o eixo dele forma 90 graus com a base. Então, um cilindro normal, comum, o mais conhecido, cilindro reto. Ele tem 10 centímetros de altura, já coloquei aqui 10. E o raio da base, 3. Sem problemas, tá? Ok. Então, com isso, ele pede para calcularmos algumas coisas. Eu não vou fazer mais a planificação. Você tem já nos 2 exemplos anteriores a planificação. Nós já temos uma ideia disso aqui. Então, na letra A, vamos tentar resolver isso com calma e aproveitando o espaço, tá? Então, tentando aproveitar bem o espaço que nós temos aqui. Então, veja lá. Primeiro, as respostas. Vamos responder aqui usando o que nós já aprendemos, tá? Respostas. Primeiro, a área da base. Nós sabemos que a base é um círculo, né? Então, a área da base. A área é um círculo. A área da base, então, vai ser a área da base. Como a base é um círculo, então π vezes o raio ao quadrado. Sem problemas isso. As bases são círculos. Então, aí veja, ficaria π, não é? Vou deixar em função de π, fica mais fácil. O raio, gente. O raio do cilindro, o raio da base é 3. Então, 3 ao quadrado, preste atenção, ao quadrado, hein? Aí daria 9, né? 9 π centímetros quadrados, presta atenção. Só uma base, só uma tampa só, a área seria essa, a área da tampa. Por exemplo, o fabricante quer saber quanto alumínio ele vai gastar na tampa, nas tampas. Então ele vai gastar 9 π. Como π é 3, 9 vezes 3, 27 centímetros quadrados, aproximadamente cada tampa. Bem, muito fácil, o cilindro é um assunto muito bom, muito fácil. A área lateral. Lembram que a área lateral é quando você pega e abre a lata e estica. Então, vai ficar o quê? O comprimento, que é 2πr, porque é igual ao comprimento da circunferência, multiplicado pela altura. Então, se você olhar a figura anterior, que eu não queria sobrecarregar demais esse desenho aqui, porque tem só esse desenho. Mas se você abrir isso aqui, você vai ter o quê? Um retângulo e dois círculos, certo? Então, como esse retângulo, como isso aqui estava dobrado em volta disso, então aqui é 2πr, o comprimento, vezes a altura, que é a altura do cilindro. Então, a área vai ser 2πr vezes h, certo? Eu não precisava colocar isso, mas é só revendo isso. Bom, aí ficaria 2 vezes π, tá? O raio do cilindro é 3, vezes a altura do cilindro é 10, olha lá, 10. Então, eu teria 2 vezes 3, 6, 6 vezes 10, 60 π centímetros quadrados. Então, eu já tenho a minha área lateral, já tenho a minha área da base. Falta só a minha área total, né? C, a área total. A aula de hoje é só sobre áreas. A área total, gente, vai você a área lateral, a parte lateral mais as duas tampas. Então,
2 vezes a área da base, mas a área da base é 9π. São 2 bases. E mais a parte lateral, que é 60. Certo? A parte lateral que é 60. Então a área total é a área lateral mais as 2 bases. É da 18π mais da 78π centímetros quadrados. Que seria a área lateral mais as 2 bases. Certo, pessoal? Muito fácil. Cilindro está se tornando uma matéria, você vai ficar gostando de cilindro. Agora, a seção meridiana, pessoal, é o que? Seção meridiana é você pegar o cilindro e serrar ele ao meio. Você pega digamos, uma serra elétrica e corta bem ao meio. Aí você vai ter dois semicilindros. Mas ele quer essa área. Ora, quando você serrou aqui no meio, aqui daqui para aqui é 3, então 6 aqui, ó. Porque quando serrou ao meio aqui fica 3, aqui fica 3, que é o raio. E aqui é a altura do cilindro, que é 10. Então a seção meridiana é um retângulo. Aí você faz a área da seção meridiana vai ser igual à área desse retângulo aqui. Base 6 vezes a altura 10. Então será 60 centímetros quadrados. Muito tranquilo, ok? Essa parte aí, cilindro aí você vai dar um refresco, porque pirâmide é o terror da geometria espacial. Cilindro já ameniza bastante. Depois nós continuamos.